vá, porque se eu não for, então veja, tudo isso é projeto de Deus. Eu vou, o Senhor Jesus falando da sua ascensão, do seu retorno ao Pai, ele veio do Pai, morreu, ressuscitou, agora ele volta para o Pai, ele sabe o que está falando. O Senhor Jesus, ele fala do que conhece, ele estava com o Pai, cumpriu a sua missão, volta para o Pai, mas ele diz assim, não vou deixar vocês órfãos, eu rogarei ao Pai, e alguém, ele vai mandar alguém, e não tem ninguém melhor do que ele, porque é o próprio Deus, aleluia, não tem ninguém melhor do que ele, porque é o próprio Deus, ele virá, o Pai vai enviá-lo, e ele estará convosco todos os dias, aleluia. A palavra, isso que eu estou falando é o Paráclito, né? Que traduzido por Consolador, mas é muito mais do que Consolador. Agora, o outro nome que é dado ao Espírito Santo é Espírito Santo. E não é pouco não, são 92 vezes. Aparece a palavra Espírito Santo. E interessante, né? 2 vezes está no Antigo na primeira parte da Bíblia, né, que chamamos de Antigo Testamento, na Bíblia judaica, que recebemos dos profetas judeus. Isaías 63:10, você tem aí a sua Bíblia? Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Interessante, né? Eles foram rebeldes e entristeceram e desobedeceram a lei de Deus e entristeceram o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele é santo. Quando eu me prontifico, me disponho a ser santo, eu alegro o Espírito de Deus. Quando alguém se desobedece, entristece o Espírito de Deus. E a maior tragédia para alguém ficar entristecendo quem mais te ama. Quem mais te ama é Deus. Nós temos que agradar a Deus, nós temos que alegrar a Deus. Às vezes a pessoa está preocupada em agradar tanta gente. Agradar o amigo, a amiga, agradar A, agradar B, mas temos que agradar quem mais nos ama, que é o próprio Deus. Que adianta agradar uns e desagradar a Deus. O teu Pai Celestial, o Senhor Jesus no batismo, a voz do Pai foi, ecoou e disse assim, este é meu filho amado que me dá alegria. Este é meu filho amado que me dá prazer. Ele me alegra, a sua vida me alegra, o seu viver me alegra. E olha onde é que está o Senhor Jesus hoje, à direita do Pai exaltado. Quando eu alegro o Pai, Deus me exalta. Quando alguém entristece o Pai, é rebaixado, só perde. E talvez você esteja me ouvindo uma vida de mal a pior. Será que o motivo não é você estar entristecendo quem mais te ama? Você estar na contramão de quem mais te ama? Eu nunca vi alguém desobedecer a Deus e ser feliz. Eu nunca vi alguém na contramão de Deus e ser feliz. Ele é santo e Ele quer nos conduzir à santidade. E Ele é santo porque a sua natureza é santa, mas Ele é santo porque Ele gera santidade. Uma das características da pessoa reconciliada com Deus, primeiro, a presença do Espírito Santo. Segundo, é o resultado da sua vida. Ele está num processo de santificação. Ele está a cada dia se tornando mais parecido com o nosso modelo de ser humano perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então o Espírito de Deus está gerando a santidade de Cristo em nós. Eu sempre digo, eu não sei o seu passado, mas eu sei o seu futuro. Permaneça firme que você será igual a Cristo. Cada um tem um passado, mas o futuro do fiel é ser igual a Cristo. Porque o Espírito de Deus está nos moldando segundo o modelo supremo, que é o Senhor Jesus. Então Ele é o Espírito de Deus, Ele é o Espírito Santo. E Mateus 6,9 diz assim, olha a oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus proferiu. Portanto, vós orareis assim, o versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha o versículo 10. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Olha a oração que começou o cumprimento com a ação do Espírito Santo.
venha o teu reino, que o teu reino seja implantado. Estamos aguardando a segunda vinda do Messias para implantar o seu reino eterno. Faça-se a tua vontade aqui na terra, que a coisa bagunçou. Com a queda, com o pecado original, a situação bagunçou. Mas que a terra novamente seja uma extensão do céu e que o Senhor reine aqui, como reina no céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Só que antes da vontade de Deus ser feita em todo o planeta, em todo o universo, ela é feita nos corações. Começa nos corações, termina no universo todo. O projeto de Deus, a vontade seja feita primeiro na minha e na sua vida. A santidade de Deus comece na minha e na sua vida, depois em tudo o resto. Eu comparo, imagina, muitos perguntam assim, mas por que Deus não vem e já não resolve tudo? Porque Deus é um excelente estrategista. Imagina uma equipe, prédio em chamas, um monte de gente morrendo ali, queimados, todos queimados ali, sofrendo, não mortos, mas sofrendo. Aí entra uma equipe lá entra e começa a olhar, precisamos trocar a porta, precisamos pintar, precisamos... E esse sofá está todo queimado, precisamos trocar. E gente gritando. Seria um absurdo, né? Essa viga aí precisamos reforçá-la, mas as pessoas continuam gritando. Esqueça a pintura, esqueça a porta, vamos cuidar das pessoas. Não seria isso? Deus fez exatamente isso. Primeiro ele veio salvar pessoas, eu e você. Primeiro, o objetivo de Deus na sua primeira vinda é que eu e você sejamos santificados, estejamos aptos a viver no reino de Deus. Depois, na segunda vinda, aí ele conserta o resto. Então, primeiro pessoas, depois coisas. Então, o Espírito de Deus está santificando pessoas para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, na minha vida, como é feita absolutamente no céu. Você pode glorificar a Deus por isso? Então vamos continuar. Primeiro em nós, depois no todo. Primeiro pessoas, depois coisas. E essa santificação é uma substituição das obras da carne pelo fruto do Espírito. Eu já abordei aqui numa outra pregação, talvez você não tenha participado. As obras da carne é o que a natureza humana produz. O fruto do Espírito é o que o Espírito Santo produz. Quais são as obras da carne? Eu só vou ler, não vou comentar. Gálatas 5, 19 a 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. A natureza humana produz, a natureza humana decaída. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçaria, inimizade, brigas, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quer fazer? Pode fazer, mas no reino de Deus não entra. Porque só entra no reino de Deus quem foi reconciliado com o Pai através de Cristo Jesus e assumiu um compromisso de santificação. Ser, de fato, o que já é por direito pelos méritos de Cristo. Esse compromisso é a nossa fé, é a nossa fidelidade. Para que a graça haja, é preciso que haja um compromisso. E o Espírito de Deus ele vai removendo todo esse lixo aqui. Todo esse lixo que, quando a gente se aproxima do Senhor, está cheio desse lixo. Aí Deus começa a fazer a limpeza dentro de nós. É Ele que faz isso. A gente consente, a gente busca, a gente faz a nossa parte, a gente se esforça, a gente vigia, a gente alimenta o espírito, corta o alimento da carne. Estamos em alerta constante, mas o milagre vem de Deus. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. A nossa parte a gente está fazendo. Não chegamos a tanto, né? Porque antes de arrancar o olho, né, senhores? Sempre tem uma opção melhor. Mas, se precisar arrancar o olho, mas vai ser a última opção. Mas o Espírito de Deus produz. O que o Espírito de Deus produz? Olha aí, ó.
ele produz o caráter de Cristo. Como eu disse, eu não sei como você é, não sei como você era, mas todos temos o mesmo fim, se tornar iguais a Cristo. É isso que ele está fazendo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, mais um monte, honestidade, justiça, não fazer acepção de pessoas, integridade, tudo que envolve o caráter de Cristo é o que o Espírito Santo gera em nós. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, obras da carne, com as suas paixões e seus desejos, obras da carne. Agora, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não recebemos vida espiritual, recebemos vida pelo Espírito, recebemos vida espiritual pelo Espírito. E por que não andar pelo Espírito? A gente tem que... a vida vem dele, a vida espiritual vem dele. Sigamos as suas orientações. Vivamos o caráter de Cristo. Andar no Espírito é o que Cristo fez. Ser fiel ao Pai em tudo. A vontade do Pai seja realizada na nossa vida, como ela é realizada no céu. Interessante, né? Um grande escultor, ele pegava um pedaço de rocha e transformava numa bela imagem. Perfeita, uma estátua perfeita. Detalhes dos dedos, dos olhos, tudo perfeitinho. De um bloco de pedra, transformava em uma bela escultura com todos os detalhes. E alguém chegou assim para ele: ô escultor, como é que você consegue de uma rocha bruta fazer uma imagem tão linda, tão perfeita? E ele disse assim: está vendo essa imagem? Ela estava o tempo todo dentro da rocha. Mas nós não a víamos porque havia muita coisa na frente. Eu só removo o que estava impedindo de vermos essa imagem. A minha função é só remover tudo que impedia de ver a imagem. É isso que o Espírito Santo faz. Ele está removendo todos os dias tudo o que impede de Cristo ser visto em nós. Isso se chama santificação. Outro nome do Espírito Santo, Espírito de Deus, do Paráclito, é Espírito de revelação. 1 Pedro 2:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos. Olha, homens santos, pessoas que já tinham comunhão com Deus, comunhão com o próprio Espírito de Deus, falaram da parte de Deus, porque o profeta é isso, ele fala a palavra de Deus, ele fala a vontade de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, ele é chamado de Espírito de revelação, porque toda a revelação bíblica, os 66 livros que nós temos aí, 39 na primeira parte, 27 na segunda parte, foram todos homens santos de Deus, escolhidos pelo Espírito de Deus, capacitados pelo Espírito de Deus, que receberam a mensagem de Deus e escreveram e registraram, supervisionado pelo Espírito de Deus. Revelação e inspiração. Ou seja, a Bíblia que você tem aí é o milagre de Deus. É o único livro inspirado por Deus. E você tem lido esse livro? Você tem estudado esse livro? Ele é especial. E o Senhor Jesus disse: a minha palavra é que vai julgar. Quais os critérios do julgamento de Deus? É a Bíblia, é os princípios bíblicos, os mandamentos, suas verdades, suas promessas. A Bíblia é cheia de bênçãos, mas tem que tomar posse. Aleluia, ela veio de Deus. E esse desejo de buscar, de aprender, de viver e de passar para frente, é o Espírito de Deus agindo, é um milagre. Aleluia! Quando eu vejo pessoas vindo à igreja cultuar ao Senhor, é um milagre. Quando eu vejo pessoas estudando a Bíblia, é um milagre. Quando eu vejo pessoas procurando o nosso IBADEP para cursar teologia, isso é um milagre. Pecadores não se interessam pela Bíblia, só os perdoados se interessam pela Bíblia. Aleluia! Pecadores não se interessam por missões, é só os perdoados que têm desejo de missionar. É o milagre de Deus. Pecadores não se importam com o próximo, mas perdoados têm o amor de Deus fluindo dentro deles, desprovido de qualquer interesse pessoal, mas é por amor.
É incondicional. Isso é o milagre do Espírito de Deus em nós. Você pode glorificar Deus? Esdras 7:10 deixa bem claro o espírito da revelação. Olha lá. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esdras havia dedicado a sua vida. Por que será? Esdras era especial? Esdras tinha alguma genética diferente? Não. Não existe explicação humana. Esdras foi chamado por Deus e Esdras tinha um desejo vindo do Espírito de Deus, que sempre esteve atuando nos homens de Deus em toda a história. Hoje, especificamente, ele enche a igreja do seu poder, do seu conhecimento, mas Deus escolhia pessoas específicas e capacitava. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar. Esse desejo de estudar a palavra é Deus te chamando. Outro dia o rapaz chegou assim: irmão Maurício, eu tenho tanto desejo de estudar a Bíblia. É de mim? Rapaz, de você é pecar. De você é a lista das obras da carne. Esse desejo que você tem é o Senhor te chamando, é o Senhor te capacitando, é o Senhor, aleluia, te incentivando. E Esdras havia dedicado a sua vida. Não é uma hora nem meia hora, é a vida. Aleluia. Deus não é um mendigo que lhe oferecemos alguns momentos. Deus é Senhor, Senhor do céu, Senhor de todo aquele que crê. E dedicamos a sua vida, a nossa vida. Você dedica a sua vida a Ele. É 24 horas por dia. Isso é adoração verdadeira. Dedicado a sua vida a estudar, a praticar a lei do Senhor. Estudar, aprender e praticar. Tiago deixa bem claro, crer, mas não obedecer, é fé dos demônios. É a mesma fé dos demônios e terá o mesmo destino dos demônios, quem faz assim. Mas eu creio, mas não pratica, é a fé dos demônios. Não resolve, é uma fé morta e não livra da condenação. A estudar e a praticar e a ensinar os mandamentos do Senhor. Que coisa linda! É o Espírito da revelação movendo. Por que que tem tanta gente aqui? Há um desfile aqui no bom sentido de pregadores e gente que profetiza e ora, mas isso é o Espírito da revelação levantando um exército para te abençoar, levantando um exército para mudar a história da sua família, da sua vida. Aleluia! Para abençoar o teu lar. Aleluia! Para abençoar essa nação. É o Espírito de Deus que levanta esse exército. Começando minha vida cristã, houve uma profecia. Eu tenho te chamado para a minha obra. E vou confirmar. E o meu coração ardendo pela palavra, pelo aperfeiçoamento teológico, pelo desempenho do ministério. E eu falei, nossa, mas se Deus vai confirmar, então vai explodir meu coração, porque do jeito que está, o desejo de fazer a obra, o desejo de me especializar, o desejo de ser melhor para fazer melhor. E o profeta disse assim, eu tenho te chamado e vou confirmar a minha chamada. Isso foi num sábado. Num domingo coincidiu, falei 1912, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, 1984. Eu tinha recém-chegado em Curitiba. E coincidiu de eu ir na Praça Tiradentes, participar do ar livre lá da igreja sede, sempre fazia o ar livre na Tiradentes. Eu cheguei, já estavam guardando todo o equipamento, eu comecei a conversar com o pessoal ali perto. E achei uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, achei um outro, e comecei a conversar com eles. E o povo da sede lá, desmontando o equipamento, né? E eu notei que eu ia conversando com um, já juntou outro. Conversando, aí já juntou outro. E eu já falei, já sei o que Deus quer fazer. E comecei a me afastar, e mais gente vindo. Eu nunca tinha pregado na minha vida. Eu só sei que eu estava na Praça Tiradentes, às umas 18 horas, pregando que nem gente grande, anunciando o Senhor Jesus, aquela roda de gente ao meu redor. Aí eu lembrei do que Deus tinha falado o dia anterior. Eu tenho te chamado e vou confirmar minha chamada.
E aí eu terminei a pregação, falei, agora, vou ter que fazer apelo, mas nunca fiz apelo. Aí, sei lá como é que eu fiz o apelo, mas fiz o apelo. 8 pessoas aceitaram a Cristo. Irmãos, aí eu fui para a congregação, né? Mas flutuando, né? O impacto do Espírito Santo. Mas isso não é humano, isso é divino. É Deus agindo em nós, é o Espírito de Deus conosco. Eu vou para o Pai, mas rogarei, e Ele vos enviará o Paráclito, que estará do lado de vocês, capacitando, incentivando, motivando. É isso, somos resultado da obra de Deus. Alguém disse assim, quando vir algo ruim, quando vir algo bom em mim, é Deus na minha vida. Quando vir algo ruim, sou eu mesmo. Então, se você me conhecendo, o lado bom é o Espírito de Deus agindo na minha vida. O lado ruim, por favor, continue orando, continue me aconselhando, que vamos vencer em nome de Jesus. Mas tudo que temos de bom vem do nosso Deus. Espírito de revelação, agora vamos ao outro nome, Espírito de sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento são palavras assim, praticamente com o mesmo significado, mas existe a informação teórica que te ajuda na prática. Eu defendo muito o curso teológico, a formação teológica e ministerial, né? Porque não é só teologia, Bíblia, mas também ministério que a gente aprende. Mas é uma teoria que vai aperfeiçoar a sua prática. E a Igreja de Colombo, graças a Deus, que as portas abertas para o crescimento, o aperfeiçoamento do povo de Deus. Mas é uma teoria que vai tornar melhor a sua prática. A teoria da pregação que vai te tornar um pregador melhor. A teoria da Bíblia para que você apresente a tua argumentação melhor. Então, teoria e prática. Conhecimento e sabedoria. O conhecimento é a informação, a sabedoria é a melhor forma de você agir. Isso a gente vê no Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras. É a teoria. Para não pecar contra ti, é a prática. Conhecimento e sabedoria vêm de Deus. Ele é o espírito do conhecimento, ele é o espírito de sabedoria. Ele te ensina a verdade divina para que você viva e seja abençoado. Para que os seus pés sejam firmes, você ande sobre rocha e não sobre areia movediça. Há pessoas que estão construindo a sua casa longe da palavra de Deus e está construindo a sua casa sobre areia movediça. Olha, mas ficou bonito, mas depois desmorona tudo. O seu lar, a sua família, a sua vida profissional, o que você está construindo é sobre a palavra de Deus ou não? O Espírito de sabedoria te capacita, ele está falando contigo. Construa sobre a rocha, construa sobre a palavra de Deus. E mesmo que venha o dia mau, você e o que você construiu, aleluia, se torna invencíveis, inabaláveis. E o Espírito de Deus, ele quer dar conhecimento e sabedoria. Conhecimento que vai te tornar sábio na sua vida. Vem dele esse conhecimento. Não despreze a voz do teu Deus. Não despreze a palavra de Deus. Aleluia! Guardo a tua palavra no meu coração. Tudo que a Bíblia ensina. Para que a minha prática, para eu não pecar contra ti, para aquilo que eu estou construindo não venha a ruir. Você pode dizer amém? Você está construindo sobre rocha, que é a palavra de Deus. Outro nome do Espírito Santo, ou Paráclito, é Espírito de vida. A vida física vem do Espírito Santo. E a vida espiritual também vem do Espírito Santo. Só que a vida física é para todos. E a vida espiritual precisa ser aceita. A vida física é um compromisso que Deus tem com a humanidade e até com a criação. Mas a vida espiritual, quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. É condicional. Deus não vai salvar quem não quer ser salvo. Deus não vai colocar no céu quem não quer ir para lá. Deus não vai te tornar um amigo se a pessoa não quer ser amigo de Deus.
tem que querer, tem que desejar, tem que autorizar. Isso que a Bíblia diz, graça, eu quero salvar, Deus dizendo. Fé, você tem que querer ser salvo. Eu quero ter um compromisso contigo. Mas você quer ter um compromisso contigo? Pergunta o Senhor. Ele tem vida. Ah, mas eu tenho vida. Você tem vida física. Estou falando de vida espiritual. Os dois vêm de Deus. A vida física um dia acaba. O corpo um dia vira pó. Mas a vida espiritual permanece para sempre. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Não vai ter, não. Terá. Tem. No momento que você se torna discípulo de Cristo, no momento que você é perdoado pelos méritos de Cristo, no momento que você é reconciliado com o Pai pelos méritos de Cristo, você passa a ter a vida de Deus dentro de você, fluindo como rios de água viva. É o Espírito de Deus que gera isso. Ele gera vida física. Vamos ver? Vamos lá, uma perguntinha bíblica. Qual o primeiro versículo que é mencionado o Espírito de Deus? Qual o primeiro versículo que é mencionado o Espírito de Deus? É uma pegadinha, porque o primeiro versículo é o primeiro mesmo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É Deus agindo. O Espírito de Deus está agindo. Deus Filho está agindo. Deus Pai está agindo. É o nosso Deus criando. Agora, qual o versículo que ele é apresentado distintamente? Os holofotes vão direto para ele como uma pessoa distinta e atuante. É Deus atuante, mas de uma forma distinta. Aí é o versículo 2. Estou falando sobre vida física. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Tudo Deus criou, mas o planeta estava uma camada, uma atmosfera densa. A luz solar não entra, nada dá para ver. E sem vida, trevas, coberto de águas, as águas cobrindo todo o que hoje é terra seca. Estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Espírito de Deus, Rua Elohim, Espírito de Deus. Interessante, né? O Espírito de Deus estava agindo no meio do caos. E quando você continua lendo versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquele caos vai se transformando por um processo em um Éden. E no Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Senhor não colocou Adão no caos. Ele colocou Adão no Éden. Porque o Espírito de Deus transformou o caos em Éden. Onde Deus está, Ele muda a história do lugar. Quando Deus está, Ele muda a pessoa. Ele muda o indivíduo. A presença de Deus é transformadora. Leia os evangelhos. Onde o Senhor Jesus chegava e mudava a história. Aleluia! Deus está conosco, não é algo simples. Deus está conosco é algo maravilhoso. Ele está lá para transformar o caos em Éden. Isso não é a vida física, mas isso também é a vida espiritual. Às vezes a pessoa, o caos não é físico. Às vezes a casa é boa, o carro é bom, a geladeira está cheia. Mas emocionalmente, espiritualmente, é um vazio tremendo. Porque tem tudo, mas não tem o principal. Deus. Não tem vida espiritual. Não há amor. É uma guerra dentro de casa. Olha que às vezes a gente vê casas maravilhosas, depois descobre o que acontece dentro daquela casa. Tem tudo, mas não tem Deus. Esse é o grande erro do ser humano. Almejar o tudo e desprezar o mais importante, Deus. O salmista Davi disse: eu não tenho nenhum bem a não ser o Senhor. O que eu tenho de mais valor é o Senhor. Essa é a sua prioridade? A sua prioridade é a presença do Espírito de Deus na sua vida, no seu lar? Ou a sua prioridade são as coisas? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo. Pessoal mais antigo aí.
Não conhece. Então, estou ficando mais antigo mesmo. No céu já tem morada. Porque se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, no meu lar, é uma questão de tempo ele transformando o caos em Éden. Aleluia! Ele vai arrumando as coisas, ele vai ajeitando as coisas. Mas se tenho tudo, mas não tem Deus, não tem o Espírito de Deus agindo, é a parábola do construtor, construído sobre areia. Virão as dificuldades, virão as crises, virão as pandemias, e aquela bela estrutura desmorona, porque não tem um principal. Então o Espírito de Deus é o Espírito de vida. João 3,3. Em verdade te digo, disse o Senhor Jesus, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Espírito Santo, quando a gente é perdoado pelos méritos de Cristo, o Espírito de Deus traz vida. Ele liga a nossa vida com Deus. Isso é vida espiritual. Isso é o novo nascimento. Só quem tem comunhão com Deus pelos méritos de Cristo tem o Espírito de Deus gerando vida. E essa vida se reflete em amor a Deus, amor ao próximo, disposição para viver o fruto do Espírito, desejo em fazer a obra do Senhor. Isso é vida espiritual. Porque a vida carnal a gente sabe muito bem o que é. Só abrir o jornal, só ver as novelas, os filmes aí, é o culto às obras da carne. Mas desejar as coisas de Deus é o milagre do Espírito Santo. Ele é Espírito de vida. Ele também é o Espírito de adoção. Nós, a exemplo da parábola do filho pródigo, decidimos nos afastar do Pai. A humanidade se afastou do Pai, perdeu todos os direitos, longe do Pai, sem qualquer direito. Mas o Espírito de Deus, quando somos reconciliados com Deus através de Cristo, Ele passa a habitar em nós. E Ele restaura a filiação. A presença dEle é uma espécie de carimbo dizendo, agora Ele pertence a Deus. Ele pertence ao reino. Ele é filho de Deus com todos os direitos. Romanos 8,15. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Olha só, o Espírito torna vocês filhos de Deus. A presença dEle, o Espírito de Deus só habita em quem é filho em comunhão com Deus com todos os direitos. Ele é a garantia que você pertence a Deus. Ele é o carimbo divino dizendo, esse é meu, com todos os direitos. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito podemos dizer, Pai, meu Pai. Outra tradução diz, Abba, Pai. Você pode chamar Deus de Pai, você tem comunhão com Ele, pelo Espírito que habita você. Romanos 8,9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, porque é os méritos de Cristo, é Cristo que conquistou isso para nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Deus. Se não tem o Espírito Santo, não pertence a Deus. Mas eu vou na igreja, não tem o Espírito Santo, não pertence a Deus. Ele é o Espírito de adoção, Ele é a garantia que você pertence a Deus. Aleluia! E quem pertence a Deus, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os frutos iguais a Cristo. É o Espírito de vida, é o Espírito de adoção. E faz parte desse fruto, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem tem o Espírito de adoção, ele reconhece que Deus é Pai, e ele ouve a palavra do Pai. É o que você está fazendo. É o Espírito de Deus agindo na sua vida, te conduzindo a ouvir a voz do Pai. Quem não tem comunhão com o Pai, não quer ouvir a voz do Pai. E às vezes a gente ouve pessoas até combatendo a existência de Deus. Eu fui ateu na minha juventude, um período. Mas não é por... Ateísmo não é resultado de inteligência, na verdade é confortável. Eu não tenho conta de luz. Não existe conta de luz, não existe Copel, não existe conta de luz. Não existe. Eu não sei quanto tempo para cortar a luz, você sabe quanto tempo para cortar a luz? Vocês estão pagando direitinho, né? 3 meses. Mas a pessoa então fica 3 meses
Então, a mentira, ela funciona algum tempo, mas não o tempo todo. Não existe conta de luz, não existe Copel. 1 mês vai ficar legal, 2 meses vai ficar legal, 3 meses vai ficar legal. Daqui a pouco aparece o camarada e tchum. A mentira funciona algum tempo. A verdade funciona o tempo todo. Eu tenho uma conta de luz e tenho que pagar. Pronto, me esforço lá, com a graça de Deus pago. Porque eu sei que tem uma conta de luz, eu tenho que economizar para pagar, eu tenho que dar um jeito para pagar. A mentira funciona algum tempo, a verdade funciona o tempo todo. E o ateísmo, rejeitar a Deus, vai funcionar algum tempo, mas não vai funcionar o tempo todo. Vai chegar uma hora que vão te cortar a luz. Vai chegar uma hora que você vai dar de cara com Deus. Do outro lado da vida não existem ateus. Todo mundo crê em Deus. Sabia disso? Porque quando morre, dá de cara com Deus. E aí? Você é pecador ou perdoado pelo sangue de Cristo? Afastai-vos de mim, maldito por fogo eterno. Eu sou perdoado, Pai. Então vinde a mim, benditos do meu Pai. Do outro lado não existe. Ateu é só aqui. Do outro lado não tem mais ateu. Porque todo mundo já encarou Deus. Então a verdade, ele é o Espírito da verdade, funciona o tempo todo. Espírito de Cristo, eu já falei aqui, né? Mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, glorifique a Deus, porque ele enviou o Messias Jesus. E o Messias Jesus, ele conquistou uma salvação tão grande, que ele vai te deixar uma eternidade com Deus. Mas por enquanto, Deus habita você. Quer dizer, a vida começa já. Eu não estou no céu, mas o Deus do céu está em mim. Pelos méritos de Cristo. Aleluia! Aleluia! E você está orando, e você está louvando, e você sente aquele renovo. Deus contigo te fortalecendo. Aleluia! Quantas vezes você já dobrou o teu joelho, não tinha nem palavras para dizer ao Senhor, apenas chorava, apenas gemia, mas o Senhor é contigo, e você se levantou outro daquela oração. Por quê? O Senhor é contigo, o Deus do céu, enquanto você não está lá, Ele está contigo, te levando até as portas do céu. Erabash, turibalai. Mas e depois que entrar nas portas do céu? Assim como Ele é, o veremos. Não precisa mais de fé. Fé é crer no que Deus disse. Agora não preciso mais de fé no céu, porque eu vejo o que Deus disse. Aleluia! Aleluia! E já estamos encerrando. Espírito de poder. O Espírito Santo também é espírito de poder. Poder para quê? Irmãos, somos humanos, somos seres humanos limitados. Pastor Lincoln, na sua capacidade humana, pega 5 pães e multiplica ali para todo mundo comer. Vai dar um tequinho para cada um, né? E olha lá, né? Pastor Eric, na sua capacidade, ressuscita o morto. Chega lá. Levanta em meu nome, em nome do Eric. Mas cheio do Espírito, com o poder do Espírito. Porque Ele não quer que tenhamos um ministério natural, mas um ministério sobrenatural. Mas recebereis poder, dinamis no original, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso era uma promessa que já se cumpriu em Atos 2. E sereis minhas testemunhas em todos os cantos da terra. O Espírito de poder, ele te capacita. Por que somos pentecostais? Porque cremos na atualidade dos dons. Existe o cessacionismo, que diz que os dons espirituais estão restritos à era apostólica. Mas os pentecostais dizem, não, isso é para todo aquele que crer no Senhor. A igreja está capacitada pelo Espírito de poder. Se busca, recebe. Amém. Já teve testemunho de cura aqui, pastor Eric? Uma tonelada, irmão. Isso aqui é um hospital espiritual, irmãos. Vai falir hospital aqui, porque Deus está curando. O Senhor está curando. Aleluia. Aleluia.
Já contei a experiência aqui de uma senhorinha que chegou, logo que eu vi logo na emancipação, que eu comecei a congregar aqui, uma senhorinha chegou assim, Maurício, deixa eu contar um testemunho para o irmão. Conta, irmã. Há muitos anos, meu médico disse, você tem pouquinho tempo de vida, vai morrer. Logo, logo. Se prepara aí para morrer. Não tem cura. E eu corri aos pés do meu Senhor. E Ele me curou. Aleluia, nunca mais tive aquele problema. E, irmão Maurício, acabei de saber, meu médico morreu. Acabou de morrer. Quer dizer, ele profetizou, né? Predisse, não é profetizou não. Predisse a morte da irmãzinha, mas quem morreu foi ele. Aleluia, porque o Senhor cura. O Senhor é poderoso, Ele nos dá o Espírito Santo para nos usar, e graças a Deus por cada um que tem sido instrumento de Deus. E são dons espirituais, vamos falar espírito de poder, porque Ele te capacita com um conhecimento sobrenatural. Vem o conhecimento na hora, vem uma sabedoria na hora para você resolver problemas, aconselhamento, vem o discernimento de espírito para você saber qual é o espírito que está agindo naquele milagre. Vem a cura, para a cura sobrenatural. Vem a operação de milagres para fazer coisas que fora do conceito humano, fora das leis naturais, que não se encaixam nas leis naturais. Milagre é uma interrupção das leis naturais. E Deus intervém através de você. Fé é aquela ousadia. Vamos lá, em nome de Jesus. É o dom da fé. É tudo o Espírito Santo que gera na igreja. Profecia. Quer dizer, falar uma mensagem para uma pessoa, um grupo de pessoas visando consolar, edificar, exortar, o que visa a edificação. Idiomas, variedade de idiomas. Teve um pastor aqui que deu um testemunho que ele começou a pregar e ficou 15 minutos falando de outra língua. Ele falou para nós isso. E depois ele soube que era japonês, que veio um japonês chorando. Oh, Deus falou tudo comigo. 15 minutos ele começou a falar em japonês. Só falando em japonês. A igreja não entendeu nada, mas aquele japonês entendeu tudo que Deus tinha para ele. Quando eu cheguei em Curitiba, levei um novo convertido, já batizado no Espírito Santo, à casa de uma senhora fazer um culto doméstico. E durante o culto lá senti uma presença de Deus, ele falou em língua, eu falei em língua, e a senhora depois do culto disse assim: onde o seu amigo aprendeu a falar hebraico tão bem? E o irmãozinho não sabia nem falar português direito. Mas já estava falando hebraico. E eu falei, o que ele está falando? Não, ele está glorificando a Deus, pedindo para Deus abençoar a minha família. E ela é judia. Ela é judia, o marido judeu, e falavam em hebraico em casa, para não perder o hábito. Então, irmãos, isso é capacitação sobrenatural. E recebereis poder, e recebereis uma capacidade que ultrapassa os limites. Irmão, mas eu não tenho capacidade. Irmão, eu não tenho capacidade e fugir, isso é covardia. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor vai ser comigo. Isso é humildade e ousadia. Dizer que não tem capacidade de sair correndo, isso é ser covarde. Agora dizer, pastor, eu agradeço o convite, eu não tenho capacidade, mas o Senhor me convidou. Eu sei que o Senhor vai me capacitar. Ele vai agir sobrenaturalmente na minha vida. E Ele vai me ajudar a realizar esse propósito. Isso é humildade. A humildade, irmão, não é ficar escondido debaixo do banco. Humildade é você reconhecer que não pode, mas o Senhor pode através de você. O Espírito de Deus está aí. Você não faz a obra de Deus sozinho, sozinha. O Espírito Santo te capacita. Mas isso aí é só da nova aliança, irmão? Não, irmão, veja bem. Na antiga aliança, antes de Cristo, já havia dons espirituais, mas era assim, aqui, ali, aquele lá, aquele outro. Dá para contar nos dedos. Esporádico, assim, raro. Não era comum você encontrar um profeta. Não era comum você encontrar um dom de milagre, alguém que tivesse interpretação de sonhos. José, Daniel, mas não era uma chuva de gente.
doses mínimas. Então, na antiga aliança, como a antiga aliança vivia em cima de uma promessa, o Messias virá. Deus capacitava um ou outro. Eliseu multiplicou pães, ressuscitou mortos. Moisés era profeta, no poder do Senhor abriu o mar. Daniel e José interpretavam sonhos, tinha sabedoria para interpretar sonhos. Otiniel, diz Juízes 3:10, veio sobre ele. Otiniel, um juiz, um libertador, né, que é a melhor tradução para juiz. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Eu imagino Otiniel assim: Senhor, tem misericórdia. O Senhor me chamou para libertar o povo. Tem misericórdia, eu não posso, eu dependo de Ti. De repente veio o Espírito Santo. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele saiu, e ele julgou, e ele venceu o rei da Mesopotâmia. Não é pouca coisa não, meu amigo. Rei da Mesopotâmia, leia lá. E todos os libertadores de Israel, juízes, eram cheios do Espírito e capacitados a coisas impossíveis. Teve o Gideão, né? Chegou com uma tropa lá, é muito. Reduz a tropa. Mas, Senhor, reduz essa tropa. Porque sou eu que vou te dar a vitória. Sou eu que vou te dar a vitória. Ei, não é a quantidade de apoio humano que vai te dar a vitória, mas é a presença de Deus na sua vida. O Senhor diz para você: não, para de fazer conta, sou eu que vou te dar vitória. Para de medir a sua força, sou eu, diz o Senhor, que vai te dar vitória. Apenas permaneça fiel e confia no teu Deus. Aleluia. Já estou encerrando. Aí o profeta Joel disse assim: ei, vocês estão vendo um aqui, esporádico, né? Um aqui, outro ali, mas nos últimos dias, antes que apareça coisa espantosa no céu, antes que venha a grande tribulação, né? Nos últimos dias, ou seja, que precede a segunda vinda do Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Eu e você. Não é mais o Eliseu aqui, o Elias lá, é sobre todos. Os filhos e as filhas, não é só os mais velhos, não. Os filhos e as filhas, os idosos sonharão, os moços terão visões, os escravos, os empregados, num contexto atual, o patrão, o empregado, todos, derramarei do meu Espírito. Isso se cumpriu em Atos 2, de repente estavam reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas, chamas de fogo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo, esse capacitador, lhes concedia que falassem. E naquele dia, só 3 mil, né? Imagina. Já pensou vocês pregarem? Cheio do Espírito. Cheio do Espírito da verdade, cheio do Espírito da promessa, cheio do Espírito de vida, e 3.000 pessoas se curvarem perante o Altíssimo. Eu quero. Aleluia. Eu queria colocarmos um louvor, fazer algo diferente. Esse louvor é bem conhecido, Espírito enche a minha vida. E nós vamos, e você vai cantar conosco. O pessoal do vídeo também vai colocar ali a letra. E que não seja um louvor, vamos combinar o seguinte: não é um louvor, é uma oração. E você vai pedir para o Senhor te encher. Espírito, enche a minha vida. E se você fizer com o teu coração voltado para o Senhor, Deus vai te renovar. Ele vai te encher. Seja essa a sua oração. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Faça essa oração você também. Espírito, pelos méritos de Cristo, enche a minha vida, Senhor, até transbordar com o teu poder. Eu pertenço a ti, eu quero ser. Espírito, enche
diante do teu altar. Senhor, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero Aleluia. ser. Espírito, Aleluia. enche o meu ser.